Oi, amigos! Então, espero que a iluminação esteja boa, porque o sol desapareceu, porque eu. Enfim. Sobre ter medo, é algo que eu tava pensando esses últimos dias, devido a alguns acontecimentos, e isso me fez refletir muito sobre o que é o medo, por que, que a gente tem medo, por que, que a gente sente que, né, vai dar tudo errado, ou que se tá dando tudo errado, porque a gente tende a ter medo e pensa em coisas negativas e tudo mais. Então, eu parei pra pensar um pouco e talvez eu pensei que fosse interessante compartilhar isso também. Ter medo é completamente normal, né? Muitas pessoas falam que ter medo é algo ruim, óbvio que é um sentimento ruim, mas no sentido de conseguir alguma coisa, por exemplo, ter medo é algo que não atrai muita positividade e coisas do tipo, mas é algo normal. Ter medo de mudar, ter medo de não mudar também, ter medo de ficar estagnado. Quando a gente fala sobre medo, a gente fala principalmente sobre o medo do desconhecido. Por exemplo, quando a gente começa um projeto novo, é bem normal que a gente tenha aquela sensação de frio na barriga, de incapacidade, medo do que pode vir, ou do que pode ser, ou do que pode se tornar. O medo do comprometimento, porque muitas pessoas também têm esse medo, ou talvez tenham vontade de se comprometer, mas têm medo do que isso possa retornar, o julgamento das pessoas, enfim. É várias coisas que possam deixar alguém com medo. E um medo, principalmente, que mais me pegou, assim, no sentido de me fazer pensar, foi o medo da mudança. Porque a gente está tão acostumado à vida que a gente tem, por exemplo, agora, ou a vida que a gente está levando, ou que a vida a gente, ou que a gente quer, a vida que a gente quer, que muitas vezes a gente tem medo de mudar isso, porque a gente tem medo de se a gente vai se machucar, se a gente vai passar dificuldade, se a gente tem medo de do diferente, do que vai ser se eu mudar agora. Por exemplo, eu estou aqui sentado gravando isso enquanto o jogo do Brasil tá passando lá na sala, o sol abriu agora de novo, então, tipo, entendeu? É uma composição que faz a minha vida agora, e se eu mudar isso, como é que vai ser? Como é que eu vou me sentir? Vou me sentir mais triste, mais feliz? Vou me sentir mais satisfeito ou não? Sabe? Então é esse o medo de que muitas pessoas têm provavelmente de mudar. E quem tem a força de vontade de mudar faz acontecer, e muitas das vezes, que acontece muito, inclusive um exemplo é a internet, é aquela coisa que a gente julga, tipo, como é que ele conseguiu chegar lá, como é que, né, enfim, com os recursos que ele tinha, ou com os recursos que ele tem, enfim. E isso é normal. Como eu falei, ter medo é normal. Temer é normal. O que não é normal é a gente se paralisar diante desse medo. Deixar o medo basicamente ditar a sua vida, ditar as áreas da sua vida, seus relacionamentos, seus objetivos, sonhos. Então, ter medo é normal. O que não é normal é se paralisar diante dele. Ter medo é essencial para que a gente corra atrás, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer, porque essa é a nossa motivação. Né? Pelo menos é assim que eu penso. Quando eu penso que eu estou correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e das coisas que eu quero para minha vida, é exatamente isso que eu penso. É o medo de estar parado. Né? Teve um vídeo que eu olhei, acho que foi ontem, que basicamente tinha uma parte do vídeo onde o personagem, que era de uma série, o personagem fala: não tenha medo de ir, mas tenha medo de ficar. E basicamente a gente pode interpretar essa frase de duas formas. A primeira é que se você fica, a dor é maior. Porque daí você nunca vai saber se você vai ser mais feliz com aquela outra vida, se você mudar vai ser melhor, enfim. Ou se você ir, né? Por exemplo, tenha medo se você ficar e não ir. Se eu ir, pelo menos eu vou ter o medo da mudança, mas pelo menos eu vou estar mudando para algo melhor. Não tenha medo de mudar, mas tenha medo de permanecer o mesmo. Exatamente isso que eu tô fazendo, por exemplo, pegando esse vídeo, né? Eu tenho medo de, por exemplo, gravar um vídeo, ficar ruim, mesmo que fique ruim, eu vou postar. Exatamente por isso, porque eu tenho medo, mas eu não vou deixar esse medo me paralisar. Porque é isso que eu quero. Compartilhar minha vivência, compartilhar meus pensamentos, meus desabafos e tudo mais. E a mesma coisa acontece na minha vida pessoal. Quero correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, e eu não vou deixar que o medo me paralise. E é a mesma coisa que a maioria deveria pensar, ou pensa, ou não pensa também. Que tem muita gente que não pensa dessa mesma forma. E é completamente normal.
E com isso, com medo e correr atrás dos sonhos e tudo mais, nesses sentidos, também vão vir emoções negativas, né? Aquele medo de vergonha, por exemplo, medo de falar em público, medo de conhecer pessoas novas, fobias novas. Então, tipo, claro que vai ter seus lados bons, como eu falei, se você ficar, é pior, porque daí você nunca vai ter descoberto se teria sido melhor ou não você ter mudado, né? Agora, se você mudar e mesmo assim enfrentar tudo isso e conseguir chegar lá onde você quer chegar, vai ser melhor, porque daí você vai poder ter, né, passado por tudo isso, a gente vai viver a experiência. Então isso é bom, ainda mais quando a gente se encontra no lugar onde a gente está. Por exemplo, o nosso atual Brasil que a gente encontra, né? A gente se encontra num momento muito delicado, eu posso dizer, né, de tudo um pouco. E é nesse exato momento que a gente deveria ter forças para continuar, ter forças para mudar, para quem quer, né, no caso, quem procura, né? Porque isso vai ser bem normal. Vai ter gente que vai querer mudar, vai ter gente que não vai querer mudar, vai ter gente que vai querer fazer a diferença, mas vai ter gente que não vai querer fazer a diferença. E tá tudo bem, como eu sempre falo, tipo, tá tudo bem, tem seus dois lados. Tem o lado ruim, tem o lado bom, tem o lado neutro também das situações. E isso é completamente normal, porque existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, então todas as experiências vão ser únicas e os medos também, né? Medo principalmente da mudança, porque o medo que eu sinto agora pode ser não o mesmo que você esteja sentindo. Não vou me prolongar muito no assunto, porque é um assunto que eu tava só pensando mais sobre, mas era um assunto que eu queria meio que compartilhar também pra ter, né, colocar essas ideias pra fora. Enfim, era um assunto que eu pensei durante essa semana e também dos acontecimentos de hoje de manhã. Então eu fiquei meio, sabe? Enfim. É isso. Kisses. Bye.